Obrigado pela presença de todos. Eu vou tentar sintetizar as atividades da linha 2, Estudos Interdisciplinares em Pedologia e Geomorfologia, e vou fazer essa abordagem mostrando as atividades de ambos os laboratórios de Pedologia e Geomorfologia em relação à produção da década de 70 a 2010. Se começarmos pelo laboratório de Pedologia, também chamado de Laboped, podemos remeter à fundação do laboratório no final da década de 60 e as atividades que tomaram vulto a partir da década de 70, principalmente coordenadas pelo professor José Pereira de Queiroz Neto. Professor Queiroz Neto dispensa apresentações, professor emérito da FIFELET, agrônomo de formação, mas pedólogo, geomorfólogo, geógrafo também de mente e coração, em que ele elaborou toda uma aproximação em relação à análise da cobertura pedológica e também em relação à análise geográfica associada à geomorfologia, que tomou vulto nos trabalhos de campo, nas reuniões de laboratório, na metodologia que ele estabeleceu em relação a toda a cartografia dos solos e cartografia geomorfológica que foi utilizada para analisar a cobertura pedológica. Isso se deve também a uma série de reuniões que são periodicamente organizadas em grupos de estudos, no grupo de estudos Nostradamus, que eu vou falar daqui a pouco, e que contam com uma série de pesquisadores e professores de renome. Desses professores de renome, inclusive, eu posso falar daqueles que são egressos do Departamento de Geografia e também participantes do programa de pós-graduação em Geografia Física, a começar a professora Selma Castro, que tem renome nacional e internacional e extremamente ativa até os dias atuais, uma referência importante em relação aos estudos da pedologia geográfica, da geomorfologia e assim por diante. Podemos citar também o professor Paulo Nakashima, aposentado da Universidade Estadual de Maringá, a professora Sônia Furian, também aposentada, a professora Sidneide Manfredini, atual coordenadora do Laboratório de Pedologia, a professora Débora de Oliveira, o professor Átila Miklos, e também o especialista de laboratório, o Dr. Marcos Pinheiro, que inclusive é professor colaborador no programa de pós-graduação em Geografia Física. Não posso deixar também de citar a professora Roseli Pacheco Dias Ferreira, uma produção importantíssima em termos de pedologia e geomorfologia, a professora Sheila Furquim, da Unifesp, que fez sua formação na Universidade de São Paulo e atualmente é professora da Universidade Federal de São Paulo, a egressa professora da Universidade Federal da Bahia, Grace Alves, o professor Antônio Manuel dos Santos Oliveira, ex-IPT e ex-Universidade de Guarulhos também, já aposentado, mas com uma produção muito significativa até os dias atuais. E, finalmente, o professor Francisco Ladeira, da Unicamp, que fez toda a sua formação também no programa de pós-graduação em Geografia Física. Bom, se começarmos a verificar a produção a partir da década de 70, na década de 70 eu posso destacar o Convênio Franco-Brasileiro, que fez com que toda uma aproximação do contexto tropical fosse voltado ao estudo de formações superficiais e cartografia dessas formações. Isso envolvia uma equipe enorme, inclusive variada do ponto de vista das nacionalidades, que culminaram na confecção de cartas geomorfológicas de detalhe, como a Carta de São Pedro. Na década de 80, já preconizada na década de 70 pelo professor René Boulet, tomou vulto uma aproximação metodológica chamada análise estrutural da cobertura pedológica e a formação do grupo de estudos Nostradamus, que envolveu uma série de pesquisadores, professor Alain Roland, professor Queiroz Neto e outros de renome nacional e internacional, fazendo com que, inclusive, fossem produzidos materiais muito importantes, como, por exemplo, a tese de doutorado da professora Selma Castro, na análise de sistemas de transformação pedológica em Maria, um marco dessa produção, e outras que foram voltadas a todo um estudo feito por equipes. Isso continuou na década de 90, com a expansão da aplicação dessa metodologia da análise estrutural para outros ambientes, outros contextos de paisagem, inclusive outros projetos que foram financiados por agências de fomento, e isso levou também ao estudo de paisagens de exceção, como, por exemplo, os projetos executados no Pantanal.
Se pegarmos a década de 2010, podemos falar das abordagens e novos projetos que foram executados, inclusive no sistema Cuesta de pressão periférica na área de São Pedro. E também projetos relacionados a estudos de solos urbanos, sistemas agroflorestais, relações dos solos com as populações tradicionais e assim por diante. Esse histórico que temos, ele pode ser checado um pouco, principalmente em relação à década de 70, numa publicação recente da revista do Instituto Geológico, publicada no ano passado. Tá? Bom, em relação ao Laboratório de Geomorfologia, fundado na mesma época do Laboratório de Pedologia, também foram exercidas várias frentes de pesquisa, em que é, sem dúvida, primordial citar a coordenação do professor Aziz Absaber, com toda a sua metodologia voltada ao estudo da fisiologia da paisagem e estrutura superficial da paisagem, assim como toda a produção do professor Adilson Avance de Abreu, voltada à análise integrada da paisagem, e a geomorfologia de processos, que foi também exercida pela professora Lilian Coutrinari. Nesse sentido, eu não posso deixar de citar a produção do professor Augusto Titarelli, voltada ao Vale do Paraíba. Infelizmente, o professor Titarelli faleceu na véspera de Natal do ano passado. E é claro que as produções do departamento também carregaram as concepções do professor Jorge Bertrand e do professor Jean Tricard. Um exemplo disso, de todas as concepções que foram incorporadas, são os trabalhos da professora Olga Cruz, que depois se aposentou pela Federal de Santa Catarina, né, mas teve estudos importantes, inclusive em relação a mega eventos de massa que ocorreram em Caraguatatuba na década de 60. E na década de 80, podemos citar, por exemplo, a entrada do professor Jurandir Ross, com toda uma abordagem vinda de uma experiência do projeto Radam Brasil, mas que desenvolveu toda uma metodologia própria para a taxonomia do relevo, inclusive desenvolvendo uma importante metodologia para análise de fragilidades potenciais e emergentes de ambientes naturais e ambientes antropizados. Na década de 80, embora seja da Unicamp, o professor Arquimedes Pérez Filho deve ser lembrado por sua contribuição ao estudo da geomorfologia do quaternário e das bacias hidrográficas e por ter sua formação feita no departamento de geografia, tanto no mestrado quanto no doutorado. Assim como podemos lembrar da professora Cleide Rodrigues, que ingressou no departamento na década de 90, trouxe toda uma abordagem antropogeomorfológica e também voltada a estudos da cartografia geomorfológica e dos sistemas hidrogeomorfológicos, inclusive fazendo importantes estudos no Amazonas, como na bacia do Xingu, e também no complexo fluvial de Anavilhanas. Podemos citar também o trabalho envolvendo erosão geoquímica na evolução do modelado de relevo, feito pela professora Heloísa Filizola, da Embrapa, assim como a tese sobre morfogênese e pedogênese da professora Sônia Furiano, no município de Cunha, na Serra do Mar, e o trabalho sobre etiplanação do professor Antônio Carlos Witt, da Unicamp. Além disso, o professor Jurandir Ross, junto com a professora Isabel Moroz, coordenou um trabalho de mapeamento geomorfológico do estado de São Paulo, que é amplamente utilizado. E na década de 2000, o professor Jurandir, a professora Lilian Coutrinari e o professor Antônio Carlos Colangelo realizaram suas teses de docência, que também são marco da produção do laboratório, e da linha 2 e do programa de pós-graduação. Na década de 2000 também fez toda a diferença a entrada da professora Bianca Vieira, com estudos principalmente voltados à movimentação de massa, envolvendo modelagem e previsão desses processos. Eu posso citar também a entrada no programa de pós-graduação da pesquisadora do Instituto Geológico, Célia Souza, com estudos voltados à geomorfologia costeira e geologia do quaternário. Assim como posso apontar a minha entrada em relação a estudos envolvendo a análise da relação rocha-solo-relevo,
envolvendo, inclusive, a parceria dos 2 laboratórios ou os trabalhos no sistema Cuesta de Pressão Periférica, envolvendo estudos em toposequências e também modelos genéticos evolutivos. Ainda em 2010, foram consolidados no Laboratório de Morfologia, a partir da linha 2 de pesquisa, os grupos de estudo GeoGel, GPMorfo, trabalhos inovadores, como, por exemplo, o doutorado do Alex Souza, envolvendo automação de modelos ambientais em redes neurais, uma aplicação para fragilidade e vulnerabilidade, publicações internacionais organizadas pela professora Bianca e colaboradores, participação em congressos internacionais, todas essas atividades, inclusive com a participação muito importante da especialista do Laboratório de Morfologia, a doutora Marisa Fiese, e a participação de professores colaboradores como Marcos Pinheiro, do Laboped, a professora Paula Farra, da Universidade de Gênova, o professor André Barreiros e o professor Marcelo Nakashima, egressos do programa de pós-graduação, e a colaboração também nas disciplinas que são exercidas pelo professor André e pelo professor Marcelo, do professor Daniel Irmas, da Universidade da Califórnia. E o que nos reserva 2020 para frente, né? Principalmente essa parceria, tanto nacional quanto internacional, envolvendo nossos pesquisadores, pós-graduandos, professores, orientadores, né, no sentido de aprimorar nossas ciências, inclusive nesses tempos tão complicados envolvendo a pandemia. Então é isso, obrigado, agradeço a atenção.